da mineradora em Brumadinho. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a Vale está promovendo intervenções para solucionar as pendências. O método Wolbachia consiste em inserir em laboratório a bactéria nos ovos do Aedes aegypti. Ela impede o mosquito de transmitir os vírus da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através também do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 jogos definem os primeiros classificados dos playoffs da Champions hoje à tarde. Na Itália, a Atalanta recebe o Clube Bruges da Bélgica às 5 horas. O Bruges tem a vantagem de 1 gol sobre o time italiano. Em Portugal, o Benfica defende a vantagem de 1-0 sobre o Mônaco da França. Na Alemanha, o Bayern de Munique recebe o Celtic da Escócia. E no primeiro jogo, os alemães venceram fora de casa por 2-1. Às 2h45 da tarde, o Milan joga contra o Feyenoord. Os holandeses jogam pelo empate, venceram o jogo de ida pelo placar de 1-0. E agora o destaque do Bugre, que entra em campo amanhã contra o Velo Clube. As primeiras do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima terça-feira pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Guarani em fase final de preparação para encarar o Velo amanhã, às 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A diretoria mantém a promoção de ingressos para atrair o torcedor até o Brinco e apoiar o Guarani nesse duelo contra a equipe de Rio Claro. O técnico Maurício Souza tem desfalque. Matheus Sarará, que no banco recebeu o amarelo, foi o terceiro dele, está suspenso para o duelo contra o Galo. Thiago Wilde está fora do Rio Open. O brasileiro perdeu para o espanhol Jaume Bonar por 2-1, parciais de 6-4, 3-6 e 6-0. Pneu. Por outro lado, a sensação do momento, João Fonseca, estreia hoje, por volta das 9h30 da noite, contra o francês Alejandro Muguet, número 60 do mundo. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Todziak. O Corinthians já está na Venezuela, onde enfrenta a Universidade Central na próxima quarta pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. Se nada mudar, o alvinegro terá força máxima para esta partida, com destaque para o trio formado por Garro, Memphis e Yuri Alberto. Ainda na quarta, o Santos, que apresentou o meio atacante argentino Roleiser, enfrentará o Noroeste na Vila Belmiro, enquanto o São Paulo, que já está classificado, vai encarar a Ponte Preta no Morumbis. Na quinta, o Palmeiras, que perdeu Maurício e Gomes por lesões, jogará contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Copa do Brasil, hoje começa a competição. União Rondonópolis do Mato Grosso encara o Vasco da Gama, duelo marcado para as 9h30 da noite em Cariacica, no Espírito Santo. E agora o destaque da Ponte, que entra em campo também amanhã. E atenção pro horário, né, Lupe? Isso, a Federação Paulista de Futebol anunciou ontem a antecipação do horário do jogo entre São Paulo e Ponte Preta no Morumbis. Inicialmente o jogo estava marcado para as 9h35 da noite. Só que a federação anunciou que o horário da partida será realizado às 7h30 da noite, no mesmo local, na Casa do São Paulo, no Cícero Pompeu de Toledo. A Macaca busca a classificação, junto com o Palmeiras e o São Bernardo, que também brigam por 2 vagas para as quartas de final
do Campeonato Paulista. Técnico Alberto Valentim tem novidades, retornos, mas também tem desfalques. A expectativa fica por conta do retorno do meia Serginho, que está no departamento médico por conta de um problema muscular. Fórmula 1, hoje será realizado o F175 Live, evento inédito de lançamento da temporada a partir das 5 horas da tarde, com as 10 escuderias do grid que vão se apresentar e mostrar ao público as novas pinturas para o campeonato de 2025, o de número 75 da história da categoria. A cerimônia será realizada em Londres, na Inglaterra. E agora o destaque de Fábio Chaib, começando Libertadores para os brasileiros. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E o Bahia está de volta à Libertadores da América. Nesta noite, às 9h30, o tricolor baiano encara o The Strongest, na altitude de La Paz, pelo jogo de ida da pré-Libertadores. O time boliviano tem ótimo retrospecto contra brasileiros jogando em casa e conta com um reforço de 3.600 metros de altitude. No embarque da delegação para a Bolívia, o Bahia contou com grande apoio da torcida. E milhares de tricolores transformaram o aeroporto de Salvador em uma verdadeira arquibancada da Arena Fonte Nova, viu, Julio? Boa, Fábio. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje nós estávamos, e o Julião até participou, conjecturando, né? Quem vai classificar, quem não vai classificar, né? Aquele papo muito agradável de botequim. E, cara, o Guarani tem uma boa possibilidade de se classificar ou encaminhar a classificação amanhã contra o Velo Clube. A gente entende o bom momento do Velo. O Velo pegou um empate improvável contra o São Paulo no Mané Garrincha, contra a Inter de Limeira venceu, o técnico Guilherme Alves está empolgado, né? Porém, é a chance do Guarani. O Velo é um adversário ali, do mesmo nível, talvez o Guarani até melhor. Então é a chance do Bugre impor um bom futebol dentro de casa, diante do seu torcedor, para conquistar a vitória e aí sim, de repente, até um empatezinho lá na Neoquímica Arena para sacramentar a passagem à próxima fase do Paulistão. Boa, Carlão. E, claro, trazendo aqui o convite aos nossos amigos ouvintes. Você pode mandar sua participação para o nosso programa através do WhatsApp 991869070, 991869070. Fique à vontade para participar. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream a com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas.
Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Já vamos com o Gabriel Dudziak, atualizando informações do futebol paulista. O Corinthians já está na Venezuela, onde faz hoje o último treino antes de estrear na Copa Libertadores 2025. Na quarta, o Alvinegro encara a Universidade Central, equipe que ocupa a 7ª posição no campeonato venezuelano. O jogo é válido pela segunda fase preliminar do torneio continental. Depois desta, ainda haverá outra etapa antes dos grupos da Libertadores. Se nada de diferente ocorrer nas atividades desta terça, o Corinthians deve ser escalado com o mesmo 11 da partida contra o Santos, quando teve o que se acredita ser a força máxima desta equipe. Também na quarta, o Santos tentará seguir na zona de classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. A equipe enfrentará o Noroeste na Vila Belmiro e uma vitória é considerada essencial contra um dos piores times do campeonato, já que todas as equipes do Grupo B podem se classificar ou ser eliminadas ainda. O Peixe, que apresentou nesta segunda-feira mais um de seus reforços, o meio-atacante argentino Roleiser, que não teve um bom desempenho no Benfica, mas que entende ter crescido pessoalmente e profissionalmente na passagem pelo futebol europeu. Pero yo creo que de lo personal crecí un montón, desde lo humano también aprendí muchísimo y bueno, son esas cosas que me quedan para futuro. Hoy me sumo a este club tan grande y vengo a sumar desde el lugar que me toque. Com a vitória do Novo Horizontino por 2-1 diante do Mirassol nesta segunda, o São Paulo soube que enfrentará a equipe de Novo Horizonte nas quartas de final do Paulistão. Resta saber se o jogo será no Morumbi ou no interior, o que depende de quem será o primeiro no grupo. O tricolor joga nesta quarta em casa contra a Ponte Preta. O jogo pode definir o futuro do Palmeiras na competição, uma vez que hoje o time de Campinas estaria classificado no grupo B e o Alviverde, terceiro colocado, estaria eliminado. O Palmeiras, que recebeu notícias ruins sobre 2 jogadores que deixaram o jogo contra o São Paulo lesionados. O meia Maurício terá que passar por cirurgia devido a um problema no ombro, enquanto o zagueiro Gomes teve uma lesão na coxa. Os dois serão desfalques contra o Botafogo de Ribeirão Preto na quinta no Allianz Parque. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Todo mundo de olho, né? Esse jogo da Ponte ganhou aí mais importância contra o São Paulo por conta da situação envolvendo o Palmeiras. E aí veio lá o Baby, né? O presidente da torcida organizada do São Paulo, torcida independente. Ele disse que não vai torcer pra Ponte, mas não vai ficar que não acharia ruim o São Paulo tomar um gol no final e não marcar nenhum. Tudo bem. Ou seja, perdeu o jogo. Então, isso faz parte da rivalidade, é totalmente do jogo. Resta saber agora como que o São Paulo vai encarar essa partida também contra a Ponte. Até porque você tem essa pressão da torcida por conta do Palmeiras. O Palmeiras é um adversário difícil também no mata-mata. Então, se você, às vezes, é do jogo, estrategicamente, você tentar minar já um adversário direto. Só que aí o Palmeiras também precisa fazer a parte dele. Uma rodada interessante no meio de semana, cara. Ô, Júlio, eu acho que é muito papo de arquibancada isso, né? E o torcedor, ele tem todo o direito de brincar, de tirar um sarro, de falar, como São Paulino, né? O São Paulino fala, não, a Ponte tem que ganhar e tal. Mas eu não vejo uma situação assim tão tranquila pra Ponte Preta que mesmo vencendo o São Paulo, ela já se classifica ou encaminha a classificação. Até porque o jogo do Palmeiras é contra o Botafogo de Ribeirão. Cara, com todo respeito ao Botafogo, no Allianz Parque, a tendência é de vitória do Palmeiras. Ou seja, se a Ponte conseguir o improvável, eu acho que o torcedor Ponte Pretano está entendendo o que eu quero dizer. O improvável é a Ponte vencer o São Paulo no Morumbi, em qualquer situação. Hoje a diferença do grande com o pequeno, ou de um clube de maior expressão contra um de menor expressão, é gigantesca. Aliás, desculpa, não perco seu raciocínio. Não Sim. só hoje. 63 jogos no Morumbi, a Ponte ganhou só 7 então, ao longo da história, é muito pouco. E não é só não só Ponte e São Paulo, contra qualquer equipe do interior. Os grandes da capital, eles estão fortalecidos, são gigantescos hoje, né? Então eu acho improvável uma vitória da Ponte lá no Morumbi. Agora, se acontecer a vitória da Ponte, a tendência também é de vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão, ou seja, a diferença não mudaria. 2 pontos, né? 19, hoje é 19-17. Aí tem a última rodada. A Ponte, ela recebe em Campinas um time de Série A de brasileiro, pô. Tudo bem, o Bragantino não faz lá uma grande campanha desde o ano passado, mas é um Bragantino de Série A. Um Bragantino que individualmente ele tem mais valores que a Ponte Preta. Eu acho que o Bragantino, se ele colocarem o ritmo, uma imposição diante da Ponte, mesmo em Campinas, ele tem uma certa condição de vencer mais do que a Ponte, tem mais qualidade que a Ponte, isso é inegável. E aí o Palmeiras vai rachar em Mirassol.
Então eu não acredito nessa historinha aí de que o São Paulo vai entregar. E outra, o Zubeldia não está numa situação confortável lá no Morumbi. Pô, ele poupou o Lucas e o Oscar lá no Allianz Parque. Você acha que esses caras não vão jogar contra a Ponte? O São Paulo tem Libertadores só daqui a um tempo. Então eu acho que o São Paulo vai com força total e vai brigar pela vitória. E tem uma outra situação também, que é a questão da liderança do grupo, né? Porque o Novo Horizontino tá classificado, beleza, ganhou do Mirassol, só que ainda a primeira colocação, ela tá aberta, pode ser do São Paulo, pode ser do Novo Horizontino. E nesse calendário maluco que tem o ano de 2025, você fazer uma viagem, tudo bem, freta um avião, vai até São José do Rio Preto, depois pega um carro, vai para Novo Horizonte, depois volta para Rio Preto, pega um voo de volta para São Paulo. Isso é possível, mas desgasta. Então também tem essa questão da liderança do grupo. Se o São Paulo vencer a Ponte, ele fica numa situação confortável para assumir a liderança do grupo e joga contra o Novo Horizontino em casa. Agora, em caso de tropeço, em caso de vitória da Ponte e vitória do Novo Horizontino, aí o Novo Horizontino pode assumir a liderança do grupo e causa aí essa mudança de logística caso o São Paulo termine na segunda colocação do grupo C. Eu não vejo assim não, esse negócio de entre e outra, isso aí é papo de arquibancada. Eu não imagino num vestiário o Zubeldia falando, galera, o Palmeiras, esquece o Palmeiras, o São Paulo tem que pensar nele. E, vamos jogar mais light, se a Ponte Preta chegar, deixa chegar, tal. Cara, eu não imagino isso no futebol, não imagino, sinceramente, eu não consigo observar essa situação, Zubeldia numa palestra falando pra tirar o pé. Mas eu acho que acaba, por outro lado, né, Fábio, você acaba jogando sem pressão, ou com menos pressão, no caso dos jogadores, porque em caso de derrota, a torcida vai ser mais compreensível, eu acho, do que a imprensa seria. A imprensa talvez continuaria impressionando o Zubeldia, mas a torcida do São Paulo acho que não, por conta dessa rivalidade com o Palmeiras, acaba relevando, né, uma possível derrota, né? Exatamente, apesar do São Paulo não ganhar 3 jogos, tem esse fator também que é fundamental aí, que pode eliminar um rival, né? Não vai definir nessa rodada, mas pode ajudar a eliminar o Palmeiras na última rodada do campeonato também. Eu acho que o São Paulo deve usar mais uma vez um time não titular também, mas alguns titulares que não foram para o jogo, principalmente o Lucas, como o Carlão disse também, o Oscar, que são de ritmo de jogo também. A gente sabe que no começo de temporada eles não jogaram na última partida, acabaram sendo utilizados lá em Brasília, mas com certeza devem estar em campo também, apesar de também considerar uma equipe mista, já que o São Paulo tem alguns pendurados também que, se tomarem cartão na última rodada, creio que não estarão na última rodada contra o São Bernardo, devem ser utilizados agora, senão seria muito tempo sem jogar também. A gente vai saber isso só na quarta-feira, às 7h30 da noite, já que mudou o horário, né? Também uma aberração também da Federação Paulista mudar um horário 2 dias antes também de um jogo, né? Quem comprou ingresso, como faz o torcedor que comprou ingresso para as 9h30, esse programa para 9h35. Calma, 2 dias antes de mudar também. Você tá muito bravo, o estatuto do torcedor define que é uma semana antes, 10 dias antes até, né? Mas mudaram em cima da hora aí. O estatuto do torcedor torcedor é uma questão de negócios. O estatuto do torcedor ultimamente, se você pegar quarta-feira, você vai entender por que mudou. Vamos falar baixinho aqui. Tem um timão na Libertadores. Exatamente. Parece que as peças Mas foi uma estratégia da Record, que é a emissora detentora dos direitos, de fugir do Corinthians, porque assim, você tem... Mas 2 dias antes, ficou sabendo? Vamos eliminar a torcida de Guarani. Sim. Perdão, a torcida da Ponte do São Paulo, que é a torcida interessada no jogo. Certo? Esses dois querem ver, as duas torcidas querem ver o time do coração. Eliminando, então, Ponte e São Paulo, as torcidas. Ninguém vai querer ver São Paulo e Ponte na 11ª rodada. A torcida do Palmeiras, talvez. Não tem o mesmo apelo. Não tem o mesmo apelo. Se você tiver esse jogo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no mesmo tempo o Corinthians jogando, quem é corintiano vai acompanhar e a galera vai querer secar o Corinthians. Até o palmeirense que está interessado no Campeonato Paulista vai querer secar o Corinthians na Libertadores. Então, a televisão estrategicamente mudou, antecipou o horário do jogo pra tentar equilibrar os números aí, porque é difícil concorrer mesmo. A Libertadores hoje é a menina dos olhos, né? Do público e dos torcedores. Aliás, também. Só uma curiosidade. Não sei se estou pegando vocês de surpresa, mas os cartões eles zeram para a próxima fase? Não, se zeram, mas se tomar na última rodada, não zera não. Então pro São Paulo, veja então o meu raciocínio é assim, então o São Paulo ele vai utilizar os pendurados. Seria interessante. Seria interessante usar e amarelá-los. E eles vão tomar o cartão amarelo. E se a gente for observar na história, né, o São Paulo já esteve envolvido em um confronto direto que poderia influenciar um outro rival, que foi no Campeonato
Paulista, se não me engano, de 2004, né? Do grafite. 2004. E o Brasileirão também, né, Lupe? De certa maneira, sim, né? O São Paulo contra então, o Botafogo. Então, assim, isso é muito mais por parte da torcida do que dentro dos meandros dos clubes. Seja lá no CT da Barra Funda, no CT do Palmeiras, lá no CT do Corinthians. É mais essa questão de torcedor, mas eu acho que a Ponte vai ter vida dura lá contra o São Paulo amanhã. 7h30, hein? Vencer no Morumbi é realmente muito difícil. A Ponte tem só 7 vitórias ao longo da história. O jogo da Ponte, apesar do calor, era contra o Botafogo, né? Ali você tinha a chance de derrotar e se distanciar até do Palmeiras contra um adversário vencível, né? Aquela velha história, faz parte do campeonato da Ponte. Aquele era o jogo. A Ponte não conseguiu matar, ela teve a chance, ela não matou. Agora, deixar para somar pontos contra o São Paulo e até contra o Bragantino, né? Na necessidade de conquistar a vitória, é mais complicado. É exemplo do Guarani. O Guarani tem o Velo agora. É o jogo para vencer, com respeito ao Velo e com todo respeito à grande fase que vive o Velo, aliás, desde o empate contra o São Paulo. Agora, o jogo do Guarani é esse, porque se deixar contra o Corinthians, pode vencer na Arena? Lógico que pode, mas é melhor, a chance de você vencer o Velo é muito maior do que vencer o Corinthians, independente do time do Corinthians que for a campo contra o Guarani. Agora, qual o peso uma eliminação precoce, hein, Fábio, do Palmeiras, nesse cenário hipotético, poderia aí causar prejuízos ao trabalho do Abel Ferreira? Eles não admitem publicamente, né, o Abel Ferreira, a própria Leila Pereira também, mas já disseram também nas entrelinhas aí que uma eliminação, lógico, seria muito ruim para o Palmeiras, por todo o contexto, né, de tentar o tetracampeonato paulista, que seria inédito para o clube, mas também não seria de todo ruim, viu, Júlio? Porque o palmeirense sabe, o Palmeiras sabe também que tem um Mundial de Clubes, onde a maioria dos times terão um mês de férias em junho, o Palmeiras não terá esse tempo, terá que jogar esse Mundial, apesar de não chegar até a final, vai ter que jogar esse Mundial, sei lá, 15 dias, 20 dias, fazer uma viagem longa para os Estados Unidos, enquanto os principais adversários estarão de férias, fazendo uma pré-temporada aqui no Brasil também, algo que não conseguiu fazer antes. Então essa eliminação também, eles não vão admitir isso, mas até está planejado também pela direção do Palmeiras como sendo uma forma até do trabalho dessa pré-temporada que não foi realizado da forma correta em janeiro, quando não teve tempo também. É claro que a torcida não vai entender isso, né? Porque está vendo jogos, está acompanhando a equipe, está indo nos estádios e tal, não vai torcer para perder. Mas se acontecer isso também, não será o fim do mundo, mas cairá muito mal também, principalmente para a torcida palmeirense, que está um pouco irritada e também defasada já com essa falta de contratações, com o time jogando tão mal, desempenho tão ruim nesse começo de campeonato. Mas aí então, se o Palmeiras quer um período maior de descanso e a Ponte quer se classificar, cada um dá. Vamos fazer um acordo aí. Você é um amigo. Então tá tudo certo. Mas eu acho que o clube como o Palmeiras, tudo bem, dá pra extrair algo positivo de uma eliminação. Lógico que dá, o Palmeiras vai ter tempo, vai poder se dedicar aí, dar atenção a outras competições. Pra mim é vergonhoso, assim como foi o Corinthians ano passado. Só que um clube como o Palmeiras, um clube como o Corinthians, Santos e São Paulo, é inaceitável no Campeonato Paulista ficar fora da próxima fase. Sim, eu tô com o Fábio, eu acho que é algo... É algo que pode se acontecer, o Palmeiras vai ter que saber aproveitar essa eliminação, mas acho que no geral não quer saber, né, Júlio? No geral não quer ruim. saber, vai ter tempo pra treinar uma ova. O torcedor do Palmeiras quer ganhar clássico, quer ganhar o Campeonato Paulista, não vem com essa de que vai ter tempo pra trabalhar. Claro que vai ter tempo pra trabalhar e o Abel pode extrair desse momento de trabalhar. Agora, pergunta pro torcedor se ele quer ter esse tempo pra trabalhar. Ele quer ganhar do Corinthians, do Santos, do São Paulo e chegar ao título do Paulistão. 4, né? Se o Palmeiras vencer. Sim. E nunca aconteceu, né? Só o paulistano. Só o paulistano, que era uma outra era do futebol. Ou seja, seria o único desde os Incas, né? Charles Miller. Charles Miller, que Lupe entrevistou. Entrevistei e Carlão de Freitas jogou uma pelada com ele. Bom, você escuta no Charles Miller, inclusive, uma pergunta do Carlão de Freitas. Foi tomar uma depois. Com o Frederich. Daqui a pouco tem informações do Guarani com pedido de rescisão de última hora de um atacante. A gente explica daqui a pouquinho, 11 horas e 29 minutos. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa.
Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Informações do trânsito. Bom dia, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Andrade Neves reduz a velocidade. Próximo à Avenida Benjamin Constant, mais à frente, na chegada à Avenida Barão de Itapura e também próximo ali ao Balão do Castelo. No sentido centro, boas condições. A Avenida Barão de Itapura tem trânsito intenso. Da Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Barata Ribeiro, pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil, reduz a velocidade sentido Vila Nova, da Orozimbo Maia até a Barão de Itapura e mais à frente na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido centro, o motorista segue sem dificuldades. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem excesso de veículos somente sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Dom Pedro I. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h30. Seu carro pronto, sua rotina sem preocupações. Passe na AutoZone e aproveite ofertas especiais para rodar com segurança e tranquilidade. CBN Serviço. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, está com as inscrições abertas para o vestibular 2025. No polo em Valinhos, que fica na Rua dos Gerânios, número 85, no Parque Secap, são oferecidas 108 vagas em Letras, Matemática e Pedagogia no eixo de licenciatura, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação no eixo de Computação e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais no eixo de Negócios de Produção. A taxa de inscrição custa R$ 47,50. As inscrições terminam às 11h59 da noite do dia 7 de abril e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. Para participar não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou ter previsão de término até o período da matrícula. De Campinas, Felipe Pereira. Tá sabendo da novidade? A IPTV agora tem um canal no WhatsApp onde você pode acessar do seu celular e acompanhar toda a nossa programação e não perder nenhuma novidade. Primeiro, você abre o seu aplicativo de mensagem. Segundo, toca em atualizações e depois, galera, é só procurar pela IPTV. Ah, e não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Chegou o canal da IPTV. Vem fazer parte da nossa comunidade, meu povo, minha povo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União uma série de portarias que autorizam o funcionamento de mais 18 bets no Brasil. A concessão vale até o dia 31 de dezembro de 2029. Apenas a empresa Hiperbet obteve licença para operar até 18 de fevereiro de 2030. Cada uma delas pagou 30 milhões de reais para funcionar regularmente. A mulher que insultou os filhos de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso foi condenada por racismo pela Justiça de Portugal. Ela também terá de pagar indenização de 14 mil euros e doar 2.500 a uma instituição que tem projetos antirracistas. O caso aconteceu num restaurante na costa de Caparica em julho de 2022. A defesa de Adélia Barros disse que a cliente não vai recorrer e decidiu fazer um tratamento contra o alcoolismo. A informação foi divulgada pelo jornal português Público.
O Vaticano cancelou a agenda do fim de semana do Papa Francisco. Segundo a Santa Sé, o pontífice conseguiu tomar o café da manhã depois de ter uma noite pacífica. Uma atualização sobre o estado de saúde dele é aguardada para ainda hoje. Francisco foi internado em Roma para tratar de uma bronquite que virou uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Os médicos disseram que o estado clínico do Papa é complexo. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas encerra hoje a votação do Oscar deste ano. O processo conta com cerca de 10 mil participantes e vai até as 10 da noite pelo horário de Brasília. O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorre nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz com Fernanda Torres. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 2 de março. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Antônio Lupe. Oi. Que BO é esse aí de atleta pedindo rescisão contratual com o Guarani? Nos conte, explique. O povo quer saber, lembra disso? Lembro. O povo quer saber. É. Vai, Lupe. O povo quer saber o porquê o Lucas Paraíso. Lembra dele? Lucas Paraíso, atacante, veio da Portuguesa. O sétimo jogador mais rápido do mundo, lembra disso? O sétimo jogador mais Naquela rápido época, do mundo. Né? Aliás, já foi ultrapassado, já correu mais rápido. Sim, até porque a velocidade ela não para, né? A tecnologia no esporte ela é muito rápida. E o Lucas Paraíso, que não está no Guarani, ele foi emprestado deixa eu pegar o time aqui de Portugal, ao Terrense de Portugal, no meio do ano. Ele chegou para a Série B do ano passado, não foi utilizado, né? Jogou 15 partidas pelo Guarani e depois o Guarani acabou negociando o empréstimo dele para o clube português. Ele solicitou, Júlio, a rescisão de contrato, alegando atraso no pagamento do direito de imagem. Ora, mas como que o atleta nem sequer está no Guarani e quer a rescisão através do direito de imagem? O Guarani se manifestou através de uma nota oficial que foi publicada nas redes sociais do clube. O Guarani informa que os direitos de imagem, eles são pagos após a emissão da nota fiscal, conforme cláusulas contratuais. Para quem não sabe, o jogador ele também é uma empresa, né? Ele precisa emitir a nota para o pagamento do direito de imagem. Caso essa nota não seja emitida, os valores são retidos até que seja devidamente apresentado ao documento fiscal competente. E isso não foi respeitado pelo atleta. E o Guarani informou que vai comprovar isso oportunamente. O clube informa que todas as obrigações contratuais com o acionante, no caso o atacante Lucas Paraíso, como salário, fundo de garantia, 13º, férias e outros pagamentos, estão rigorosamente em dia. O Guarani finaliza a nota afirmando que acredita que o resultado do processo lhe será favorável com a reversão da medida liminar e a condenação do atleta ou da agremiação que o contratar ao pagamento da multa rescisória estipulada, é a nota oficial do Guarani. O Lucas Paraíso, ele tem 22 anos, disputou 15 jogos pelo time português, o Terrense está emprestado com um valor de compra, né, do clube português, já colocado em contrato pelo Guarani. Ele marcou 2 gols nessa, por enquanto, passagem pelo clube português. É isso. Nossa, que confusão. Confusão total. Eu tô até olhando aqui para ver se eu acho no portal da transparência do Guarani, porque, salvo engano, o contrato do Lucas Paraíso, quer ver, ó, se não me engano, atletas até 26, emprestados, né? Aqui, ó, Lucas Paraíso, 40% pertence ao Guarani, mas não consta aqui a informação que eu queria, quanto que o Guarani é responsável pelo salário dele, porque, pelo que eu me lembro, o Guarani tinha uma porcentagem relevante no pagamento do salário, mesmo ele jogando em Portugal.
Enfim, mas só para explicar então, o Guarani bate na tecla de que está na razão, né? Porque o jogador não cumpriu com parte do protocolo que é a emissão apresentar a nota fiscal. O Guarani tem os valores, então que o caso seja levado na justiça. O Guarani muito confiante, essa notícia, essa especulação surgiu, o Guarani foi muito rápido ao se posicionar, o que tem sido raro, né? Mas isso mostra muita segurança do clube, né? Na situação, talvez seja um indício que de repente o Guarani seja certo. E para quem hoje existe um método de empregos que é o chamado pessoa jurídica, né? Sim. Que é aquele que você presta a nota e recebe o pagamento. E aí os impostos todos são de responsabilidade do dono da empresa, sim, né? Entrega e aí mas isso é muito claro. Se ele não... mas ele tem um registro em carteira? Recebe. Tem um registro em carteira, mas o direito de imagem, a maioria, ele é feito através da empresa que o jogador precisa abrir, ou do representante, ou do empresário, não sei. Se não emitir a nota, não paga. Pelo menos é essa a alegação do Guarani, afirmando que está tranquilo em relação a esse processo. Só que é mais uma situação que acaba interferindo. Aliás, se você me permite, Júlio Nascimento, não sei se o Carlos não quer falar sobre esse assunto, mas já emendando o assunto Guarani, porque amanhã tem jogo importante contra o Velo Clube. E o técnico Maurício Souza... O Guarani vem de uma sequência negativa, né? O clube aí tem tropeçado nos últimos jogos. Há 3 partidas o Guarani não conquista a vitória, né? Perdeu pro Derby, e São Bernardo empatou com o Novo Horizontino. E o Maurício, ele vem alegando em todas as coletivas essa preocupação com a questão física, porque ele é questionado sobre mudanças na escalação e ele vem, a gente precisa tomar cuidado, os jogadores já estão cansados, a gente não tem um elenco grande, então ele tá preocupado com essa questão física. Por exemplo, o Lucas Justen tá fora, tá machucado. Tem a questão do Matheus Regis também, que tem um problema no joelho. O Sarará tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Emerson, aliás, ontem encontrei com o Emerson num supermercado, realizando compras. Não estava mancando, mas não sei se vai jogar, porque ele apresentou aí um desconforto muscular e foi desfalque. O Vinícius Cauê, coitado, não foi bem. Então, o Maurício Souza, ele tem muitos problemas para escalar esse Guarani, que vai enfrentar o Velo Clube, que luta para permanecer na elite do futebol paulista, amanhã, 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, se por um lado nós temos um Guarani vivo, querendo a classificação, enfrenta um adversário que ainda briga pela manutenção na principal divisão do futebol paulista, com muitos problemas. Maurício Souza quebra a cabeça para escalar o Bugre. Não é um Velo brilhante, muito pelo contrário, é um time bem limitado, inclusive, mas que tá muito perto de conseguir o grande objetivo do Velo, que é a manutenção. Você chegar depois de tantos anos, tantas décadas, à primeira divisão e continuar nela, sim, logo na sua primeira participação, seria um feito muito comemorado pelo Galo Vermelho, né? O Galo Vermelho. Aprendi isso hoje. Tem o Galo Vermelho, o Galo Azul. O Galo Azul é o Rio Claro. Eu não sabia. E o Galo Vermelho é o Velo Clube. Tudo Galo lá. Só tem Galo em Rio Claro. Sim. Aliás, a situação do Velo, eu até vou pegar... E aí o Velo ganha da Inter de Limeira num confronto direto, abre justamente 3 pontos da zona de rebaixamento e pode garantir a permanência. Então, é um jogo em que os dois times podem se aproximar dos seus respectivos objetivos. Né, eu acompanhei estava vendo agora a entrevista coletiva do Guilherme após o jogo contra a Inter de Limeira. Aliás, o Guilherme sensato, hein? Guilherme fala bem, vai virar treinador, mas vai virar treinador de um nível legal, de uma Série B. É um cara que tem essa condição até pelo trabalho que ele tem feito no Velo já há algum tempo. E ele foi muito lúcido ao explicar a situação do Velo, disse realmente que houve ali, há um processo de adaptação ao campeonato. O Velo nunca havia disputado praticamente o Campeonato Paulista, né? Disputou lá na década de 70. Então o Velo encontrou muitas dificuldades no início. A partir do momento em que ele se adaptou à competição, o Velo engrenou. Pode até cair, ainda corre esse risco, mas o Velo engrenou, principalmente após o jogo contra o São Paulo. O Velo fez uma partida muito digna, muito corajosa e trouxe um empate valioso lá do Distrito Federal, e isso se confirmou no jogo contra a Inter, né? A confiança lá em cima, o time conseguiu vencer um confronto direto, agora perdeu a peça-chave, né, desta engrenagem, que é o Daniel Amorim. Daniel Amorim acho que não joga, não vem a Campinas. Teve uma lesão até séria no jogo contra a Inter de Limeira. Mas a gente percebe um Velo Clube confiante. Talvez o momento do Velo é até melhor que o do Guarani. Porém, o Guarani
eu acho que tem mais qualidade, joga em casa, tem uma possibilidade maior de vencer. Agora, o Maurício vai ter que realizar algumas mudanças, sim, senhor. Não sei qual que é o estado clínico, né, do Emerson. Agora, se o Emerson estiver perto dos 100%, ele tem que jogar. Não dá para abrir mão do Emerson, até porque a peça de reposição do Guarani do lado esquerdo vem comprometendo. Eu trabalhei em 2 jogos do Vinícius Cauê e os 2 jogos ele foi muito mal. Contra o Ituano na Série B, nos 3-3, em que ele saiu, acho que ainda no primeiro tempo, tava mal no jogo. E contra o São Bernardo, em que também a jogada do gol do São Bernardo, ela sai ali, né, numa desatenção do Lucas Rafael e do próprio Cauê. Então acho que o Maurício vai ter que definir essa situação. O Sarará tá de brincadeira também, né? O cara tá pendurado no banco de reservas e toma o 3º cartão. Gente, isso tem que conversar, tem que chamar atenção. Não pode. Ele é funcionário do clube, é um cara, é um titular, é um jogador que tem ajudado, tem feito um bom Campeonato Paulista, até quebrou um galho do lado direito, né, no jogo contra o Novo Horizontino. Agora, tomar o cartão no banco de reservas, aí tá de brincadeira, ainda mais sendo um titular. Mas eu acho que o Maurício vai ter que mudar principalmente essa lateral esquerda. E se o Emerson não puder jogar, o Vinícius Cauê não passa confiança, no ABC foi o Titi que jogou, né? Improvisado, e é um jogador que tem sido questionado pela torcida. Então o Maurício tem problemas defensivos aí para definir esse bugre para um jogo vital para a classificação do Guarani. Pois é, Fábio, o Guarani precisa dessa vitória. Eu acho que é um jogo acessível para o Guarani depois dessa sequência negativa. Jogar em casa contra o time que tá brigando para não cair, apesar da proximidade, né, na pontuação, o Guarani tem que fazer 3 pontos na quarta-feira se quiser pleitear uma vaga no mata-mata, Fábio. É fundamental, né, Júlio? Esse grupo tão embolado do Guarani, todo mundo com 11 pontos, a exceção é o Santos, que tem 12, né? Se todo mundo conseguir vencer, leva para a última rodada essa definição. Então a vitória contra o Velo é mais que essencial. Lembrando que o Guarani pega justamente o Corinthians na última rodada. O Corinthians pode ser alternativo, mas é sempre difícil jogar na Neoquímica Arena também, diante da grande torcida corintiana. A gente conversava até após a jornada, eu e o Carlão, né, na transmissão também, essa dificuldade do Maurício Souza de definir os 11 titulares, né? O pessoal que vai entrar realmente para o jogo, a falta de confiança desses jogadores que às vezes são escolhidos, muitas vezes não são também, as mudanças que têm acontecido, né? Uma hora o Maurício tinha decidido pela garotada, né? Pelo João Vitor, pelo próprio João Marcelo também, o Denis Júnior à frente também, depois com algumas mudanças, depois do derby principalmente algumas mudanças, o que está fazendo não ter um conjunto a equipe do Guarani. Isso foi visível no jogo contra o São Bernardo. O Guarani foi melhor no primeiro tempo também, mas essa falta de conjunto, essa definição dos 11 titulares pode estar prejudicando o Maurício Souza. É isso que ele tem que bater nessa tecla, principalmente nesse jogo contra o Velo Clube na quarta-feira, no Brinco de Ouro. Ele fez 6 mudanças em relação ao jogo do São Bernardo, em relação ao jogo do Novo Horizontino para o jogo do São Bernardo. Ele fez 6 mudanças. Uma mudança que eu achei proveitosa e ele deu uma boa resposta foi o Bilu. O Bilu entrou bem lá no Rafael Bilu, né? Rafael Bilu. Ele vinha, né, sendo reserva, não vinha sendo tão aproveitado, jogou bem, perdeu gols, né, bem verdade, mas foi um cara do ataque, foi o melhor do Guarani lá na Grande São Paulo. Ô Júlio, quando a gente chega nas 2 últimas rodadas, a questão do grupo ela é importante, né, para ver classificação, mas também a gente começa a ver a parte de baixo da tabela, porque é na classificação geral que serão conhecidos os 2 rebaixados. São dois rebaixados? 4 times brigando para não cair, é isso? Ó, a gente tem o Água Santa e a Inter de Limeira que estão no Z2 e se enfrentam na próxima rodada. Quem perder cai. Se a Inter perder, ela cai. Se empatar, também. Sabe por quê? Porque ela vai pra última rodada sem nenhuma vitória. Mas aí, com qual diferença? Porque o Noroeste não tem 7 menos aí? 7, o Água Santa tem -2, o Noroeste tem -4. Mas ficariam 2 times com 7, ela com 6, ela passaria esses 2. Então, matematicamente não cairia. Talvez. Mas é difícil. Como é que é o rebaixamento virtual que o Carlão adora falar? O rebaixamento matemático é aquele que quando já não tem mais chance de conta. O virtual é aquele que quando o time ainda que tem é provável, chance, mas depende de vitória. Tá com muita cara de cair, Nossa, né? A gente viu esse rebaixamento virtual no passado, 38 rodadas. Nossa, em Campinas, né? Fala, Fábio. Na última rodada tem Velo Clube e Água Santa, justamente lá em Rio Claro também, jogo que é direto também, mais que uma definição para os dois, né? Então, o Velo Clube ele tem 9 pontos. Em caso de surpresa, ele vai a 12. Mas escapou. E passa o Guarani. Porque o Guarani tem 11. Sim. O Red Bull, a Portuguesa, é claro que tem toda a rodada. Então, também se torna aí um duelo direto.
O Guarani tá numa situação muito confortável, com 11 pontos, mas um tá livre, entendeu? Tem 3 vitórias já, que é o primeiro critério de desempate. Acredito que assunto rebaixamento, isso já nem passa mais no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas vence o Velo Clube, se conseguir a vitória, já matematicamente fica completamente fora e ainda vai para a última rodada aí brigando por essa classificação. Então, além de ser um jogo importante para colocar fim a essa sequência negativa de 3 jogos, também é um duelo direto aí que pode definir a vida do Guarani com um pouco mais de clareza na última rodada. O Guarani, quando ele teve essa responsabilidade, que foi contra o Água Santa, que existia essa pressão, né, de vencer para escapar de rebaixamento e continuar aí vislumbrando uma classificação, a resposta foi boa, né? Venceu a Água Santa com autoridade, depois teve o derby, algo atípico, contra o Novo Horizontino. Com a molecada, né, Carlos? Com a molecada, aquele quarteto, né? O melhor jogo do Guarani. E aí, contra o Novo Horizontino, a gente entende também a superioridade do Novo Horizontino. O Novo Horizontino hoje está num patamar mais elevado que o Guarani. Agora, contra o Velo, não tem jeito. Apesar do bom momento do Velo, até do melhor momento do Velo em termos os últimos jogos, mas o Guarani joga no brinco. O Guarani é forte no Brinco de Ouro, tem que se impor e conquistar essa vitória aí, exorcizar qualquer coisa de rebaixamento, embora não tenha aí tanto perigo. E aí sim, pensar neste duelo contra o Corinthians, lá na Neoquímica, na última rodada. 11 horas e 50 minutos, intervalo aqui no nosso... Que isso aqui, gente? Calma. Quem tá falando comigo aqui? Que houve aí, cara? Foi o é Carlão. A Siri, não é a Siri? Ah, é a Siri. Siri. Kit. É isso, hein? Daqui a pouco a gente volta, inclusive trazendo a participação aqui dos ouvintes, 11h50. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Para informar que o jogo entre Cruzeiro e Vôlei Renata e Cruzeiro pela 18ª rodada, que acontece no sábado, às 6h30 da noite, vai acontecer em Belém do Pará, no ginásio Mangueirinho. Lembrando que esse duelo é o líder contra o atual vice-líder da competição. Cruzeiro é o primeiro, o Vôlei Renata é o segundo. Porém, o Minas, que é o terceiro colocado, e o Praia Clube, que é o quarto, eles têm um jogo a menos. Esse jogo acontece no Mangueirinho por conta de uma questão da Confederação Brasileira de Vôlei de levar jogos para outras regiões do Brasil. E uma empresa acabou adquirindo os direitos do mando de jogo e levou até Belém do Pará. E esse jogo você acompanha aqui na CBN Campinas no sábado às 6h30 da noite com narração de Rafael Pio e os comentários da Renata Rondini. Tem novidade no Iga Atacado. Agora você pode usar o cartão Verocard Alimentação como forma de pagamento. Isso mesmo, mais praticidade e economia na hora de abastecer sua casa. Aproveite nossas ofertas especiais e pague com o Verocard Alimentação do jeito que você merece. Venha conferir e faça suas compras com quem entende de variedade e preço justo. Iga Atacado, há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes.
rapidamente aqui para atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp nessa reta final aqui. A galera participa pelo 998699070. Só pra falar rapidinho, acho que eu não comentei as mudanças na ponte que podem acontecer, tá? O Simon e o Dudu estão suspensos, né? Isso. Mas volta o Emerson e o Léo Oliveira, que ficaram fora da última partida contra o Botafogo. Pedro Vilhena, que pertence ao São Paulo, não joga por questões contratuais. Danilo Barcelos, que saiu contra o Botafogo, vai ser reavaliado pelo Departamento Médico da Ponte Preta. E quem pode retornar é o Serginho, que não atua desde o dia 29. E ele está provavelmente, né? Pelo menos foi essa a expectativa que foi falada pelo técnico Alberto Valentim, do retorno do Serginho no meio-campo da equipe depois de se recuperar de um problema muscular, Júlio. Maravilha. Bom dia, eu vi agora vôlei jogando no Pará. Como assim? Vai jogar lá em Belém, né? Ginásio Mangueirinho. Não porque é a tem Terra de Jesus. Não, lá tem o estádio que é o Mangueirão. E o ginásio é o Mangueirinho. Calma. É como se fosse o Maracanã e tem o ginásio que Maracanãzinho. é o Isso. Mineirão e o Mineirinho. Isso. Bom dia, quatro pontos para a Ponte nessa reta final não serão suficientes caso o Palmeiras vença os dois. Teremos que secar. A empataria, né? Número de pontos. O Palmeiras tem uma vitória a mais, tem isso? Vitória Não, mais. é saldo. Não, é saldo Saldo de gols. Saldo. Os dois têm. Mas então depende. Se a Ponte fizer um 4x0 ali no meio do caminho e o Palmeiras ganhar os dois de 1x0, não dá? Matematicamente dá. Não é? É improvável, mas É o matematicamente Renato Alves dá. quem escreveu aqui a mensagem. Não, e a Ponte ela tem 5 vitórias, é isso? A Ponte? A Ponte tem 5 vitórias. E o Palmeiras tem 4. Tem 4 vitórias. Então, se empatar a Ponte, o Palmeiras vai empatar o número de vitórias, né? Uma vitória da Ponte iria 6. A Ponte 6, mais 2 vitórias, 6 o Palmeiras também. Era no saldo. Que confusão, hein? Vocês ficam sofrendo por antecedência. Isso Cara, eu tô não vendo dá aqui certo. um Twitter do Lucas Moura, depois a gente pode repercutir. Ele tá descendo a lenha no tal do gramado sintético, cara. Depois a gente é polêmico isso. O Lucas no Twitter oficial dele. Vocês da imprensa que reclamam de tudo, ficam falando do jogo às 4 da tarde, não falam do jogo da Champions às 2h45. Newton de Paula. Boa, Verdade. Bem lembrado. Lá acho que deve estar um clima um pouco mais fresco, né? Ligaram o ar-condicionado mais cedo? Aí deixou. Com a vitória do Novo Horizontino, não acredito que o São Paulo vai amolecer. Manda aqui o Conrado. O Emerson manda bom dia. Quem também participa aqui é o Matheus James. O torcedor organizado, entre aspas, aqui, não é contra a vitória da Ponte, mas a federação é favorável à classificação do Palmeiras para a segunda fase. Portanto, São Paulo vencerá o jogo. Escreve aqui o Matheus. Teorias da conspiração. Isso aí é tão ruim, né? Porque se eventualmente a Ponte ganhar o jogo, muita gente vai tirar o mérito de uma possível vitória por causa disso. Um ponto a Federação Paulista quer os 4 sempre participando do mata-mata. Fato. Isso é inegável. Agora, se a Federação Paulista interfere para que isso aconteça, é um âmbito muito difícil de você entrar. Porque como que a gente vai provar isso? A gente tem os nossos achismos, né? Eu posso achar uma coisa, o Flávio pode achar outra, o cara não pode achar outra. Comercialmente, Então é melhor comprovar. É melhor parar de trabalhar, então, porque a lisura do campeonato não existe mais. Então a gente tá fazendo papel de bobo aqui. Comercialmente é inegável que os grandes nas finais é interessante. Isso não tem como negar, né? Agora, se a federação interferir, aí fecha tudo, né? Para o mundo que eu quero descer. É isso. Bom dia, amigos da CBN. Bom dia. Passar de fase dá alguma chance de Copa do Brasil ano que vem, JP de Moraes? Sim, porque vamos lembrar, a Federação Paulista ela tem 5 vagas para o campeonato da Copa do Brasil. Uma é para o campeão ou vice da Copa Paulista, porque o campeão vai escolher Série D ou Copa do Brasil, automaticamente a vaga fica com outro time. Certo. Ok. E essas 4 vagas são via classificação geral do Campeonato Paulista. Então, quando você avança às quartas de final, você automaticamente está garantido entre os 8 melhores do campeonato. E como nós temos 5 times paulistas na Série A, você tem a chance... 6 com Mirassol. Mirassol, olha aí. São 6. 6 times. Então, Santos e Mirassol... classificando é muito provável que 2 ou 3 desses times da Série A consigam estar entre os primeiros, 10 primeiros. E aí, enfim, e por aí vai.
Ao longo do campeonato, se algum dos times de Campinas se classificar e precisar dessa vaga da Copa do Brasil, ao longo do ano a gente vai explicando aqui, mas resumidamente, JP, sim, para você estar na Copa do Brasil, necessariamente você precisa estar no mata-mata, porque senão não vai sobrar uma das 4 vagas via classificação geral. Um exemplo simples, o Palmeiras ficou em segundo lugar, perdeu o título, mas ficou em segundo, então ele tem uma vaga ali. Só que o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, ele entra na terceira fase. Então ele pega a vaga da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil, lá na terceira fase, e abre uma vaga pro terceiro colocado do Campeonato Paulista. E aí tem um monte de coisa que acontece durante o ano. Vamos com calma. Boa. Respondi aqui então o JP de Moraes. Lucas Paraíso Fiscal, Cristiano Salvione. O Cris foi sarcástico. Né? Humor ácido. Essa foi boa, cara. O raciocínio dos nossos ouvintes é impressionante. Foi boa. Tem que usar essas coisas aí pro bem, né? Tem que usar a criatividade pra fazer rir. Pra ser mais leve. Sempre rir. Porque já dizia na internet, Charlie Chaplin. Vamos rir. Na internet tem muita gente que usa a criatividade pro mal, pra, né? Pro ódio, pro né? ódio. Menos ódio, mais futebol. Ele usou que, apesar de ser um assunto sério, fez uma brincadeira aqui. O humor cura muita coisa. Boa. Grande Cristiano Salvione. Mais participações aqui. O Marcelo tá mandando um bom dia. Nossa, estava preocupado. Sem Thaís Azevedo não dá. Thaís Azevedo aqui é quem nos guia no trânsito de Campinas. É que hoje nós tivemos aqui um ajuste do horário. Grande Marcelão. Grande Mabuchai. Fabião. Sempre rir. Era isso. Sempre rir. Cara. Era o slogan do Palhaço Bozo. Palhaço Bozo era sempre rir, sempre rir. Sérgio Ricardo. Pra viver é melhor sempre Sérgio Ricardo rir. aquele, será? Sérgio Ricardo, aquele do Ofente. Não, aquele que a gente conhece já tá morando com o Papai Serginho do Céu. Ricardo. Não, Antônio. O cara do Big Brother, pô, da música. Não é Sérgio Ricardo? Paulo Ricardo. Ô, Julião. Paulo Ricardo. Pô, aí não, hein? Tô indo embora. Vambora. Vamos almoçar. Vamos almoçar. A gente foi de um cara que já foi, pra um cantor famoso, pro nosso grande ouvinte. Como dizia minha vovó, vamos almoçar. Eu perdi o rumo aqui do programa hoje com o Fábio Scheider, cara. Eu tô desnorteado. Tchau, gente. 4 horas tem Arena. Grande abraço, até amanhã. CBN Esportes Campinas.